Paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos falar nesse vídeo a respeito por que devemos congregar em uma igreja. Será que existe algum versículo bíblico que nos manda congregar? Fique comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que esse vídeo será bênção na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos então estudar a Bíblia? Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, Paulo admoesta o povo dizendo assim, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Então Paulo faz um alerta à igreja aqui de não deixar a sua congregação, não deixar a sua igreja. Mas afinal de contas, o que é igreja? O termo igreja refere-se à reunião de um povo por convocação. Quando Jesus chamou seus discípulos e perguntou assim, o que dizem os homens que eu sou? Alguns diziam assim, tu és o profeta, tu és o Elias, e outros começaram a dizer várias coisas. E Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz assim, não foi carne e sangue que te revelou, senão o meu Pai que está no céu. Aí ele diz, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Mas o que é igreja? Igreja refere-se a uma reunião de um povo por convocação. Aí nós podemos dizer, não, mas não tem uma igreja formada aqui, nem ali, nem em Atos 2, nem em nenhum momento você vê o nome de uma igreja. Porque tanto Jesus como os apóstolos não tinham essa preocupação de colocar um nome. O propósito dele, o principal objetivo deles era ganhar almas e pregar o evangelho de Cristo. Então, nós vemos que hoje é necessário você ter uma placa denominacional, você ter uma placa que fala o nome da tua igreja para distinguir uma da outra. Por mais que nós vivemos tempo de falsas igrejas, falsos doutores, falsos pregadores, fica mais fácil você identificar a igreja que prega a palavra e a igreja apóstata, ou a igreja que se afastou da verdade. Então nesse vídeo eu vou falar para você apenas 3 motivos por que você precisa congregar em uma igreja, por que você precisa estar ligado a uma igreja. Vamos lá? O primeiro motivo por que nós devemos congregar uma igreja é porque a igreja é um corpo, a igreja forma um corpo e nós fazemos parte deste corpo. Olha que interessante, quando Paulo usa uma referência de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, ele diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um corpo, assim também é Cristo. Assim como um corpo humano tem vários membros e eles não sobrevivem sozinhos, eles têm que estar no corpo para estar vivo, assim somos nós. A igreja não é constituída por uma pessoa, não. A igreja é constituída por várias pessoas, ou seja, vários membros que formam o corpo. E o mais importante é que o cabeça desse corpo é Cristo. Sabe o que Paulo continua dizendo no versículo 13? Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando assim um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um só espírito. Paulo está dizendo que como membros do corpo de Cristo não há distinção, ou seja, para Deus não tem livre, não tem escravo, não tem judeu, não tem grego, todos fazem parte de um só corpo. Quando Paulo diz aqui, porque todos nós fomos batizados em um Espírito, Paulo não está fazendo menção do batismo com o Espírito Santo, e muito menos o batismo em água. Refere-se aqui ao ato do Espírito Santo batizar o crente no corpo de Cristo, ou seja, a igreja, unindo esta pessoa à igreja, agora fazendo com que ela faça parte da igreja de Cristo. No momento que você aceitou Jesus, agora o Espírito Santo batizou você no corpo de Cristo, ou seja, na igreja. Faz parte do corpo de Cristo. E esse corpo só é perfeito quando há a união dos seus membros. Nenhum de nós pode dizer, eu sou o corpo de Cristo. Não, eu sou membro, você é membro. Nós só somos completos, só formamos o corpo quando nós estamos em unidade. É isso que Paulo está ensinando aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, Paulo também diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Paulo não está dizendo que você é o corpo de Cristo. Paulo está dizendo que você é um membro. Nós só somos perfeitos quando há unidade, quando nós se reunimos, quando nós estamos ligados, porque aí nós formamos um corpo. E como eu disse, nenhum membro em particular sobrevive fora do corpo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 22, Paulo deixa claro que Cristo é o cabeça. Por mais que nós temos pastores, apóstolos e outros nomes mais, nenhum de nós é o cabeça é Cristo. Deus constituiu assim, Cristo é o cabeça e nós formamos, ou seja, nós somos os membros do corpo de Cristo. E o segundo motivo por que nós temos que congregar é porque Deus deu os dons espirituais para a igreja para a edificação. Nós congregamos para nós sermos edificados uns pelos outros,
Não há como nós sermos edificados sozinhos. Alguém vai dizer, pastor, mas em casa eu leio a Bíblia, em casa eu oro, em casa eu falo em línguas estranhas, em casa eu tenho a minha comunhão com Deus. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus quer que nós formamos em primeiro lugar o corpo de Cristo e em segundo lugar que nós venhamos nos edificar uns aos outros. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, Paulo diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo deu dons a cada um para edificação, mas não só para a sua edificação particular, mas o principal propósito aqui é para a edificação de uns aos outros. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então o dom de profecia aqui é dado para edificarmos uns aos outros, também é dado para exortar e também para consolar. Como que você faz isso aqui sozinho? Não tem como nós nos exortar sozinho, não tem como nós nos edificar sozinho e muito menos nos consolar sozinho. É por isso que nós temos que ir à casa de Deus, congregar em uma igreja, porque os dons de Deus são dados para nossa edificação, exortação e também consolação. Olha que Paulo faz uma distinção entre línguas estranhas e profecia. Olha o que ele diz: o que fala língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E Paulo chega a dizer que o dom de profecia é maior do que o que fala em línguas estranhas. Não que ele está desvalorizando falar em línguas. Paulo não está falando que línguas estranhas é desnecessária, não. Paulo está dizendo que Deus deu o dom à igreja para um edificar o outro, para um ajudar o outro, porque isto é evangelho. Evangelho não é eu se separar das pessoas e achar que eu sou melhor do que os outros. Evangelho é unidade. É quando nós nos reunimos, é quando nós professamos a mesma fé, é quando nós nos ajudamos uns aos outros. E isto é evangelho. É por isso que Deus deu dons aos homens, para a edificação uns dos outros. É por isso que nós precisamos congregar, porque é dentro da congregação que nós formamos um corpo, é dentro da congregação que nós nos edificamos uns aos outros. Às vezes tem momentos na vida que nós passamos por luta, às vezes você enfrenta problema, dificuldade. E se você estiver sozinho, quem é que vai te consolar? Ah, pastor, mas o Espírito Santo vai me consolar. Mas nós bem sabemos que tem hora que nós precisamos de um amigo, tem hora que nós precisamos de um pastor para nos dar um conselho, tem hora que vivemos situações em nossas vidas que se nós estivermos sozinhos, nós não vamos vencer. Se nós nos isolarmos das pessoas, nós deixarmos de pedir conselho para as pessoas, deixarmos para pedir uma oração, a intercessão das pessoas, nós acabamos por desfalecer. É por isso que a Bíblia diz, é melhor ser dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Se você está sozinho no meio do deserto e cai lá, ninguém vai te encontrar. Agora, se você tiver um companheiro, se você tiver alguém que intercede por você, ele vai te ajudar, aí você vai chegar aonde você tem que chegar. Por isso, o segundo motivo que nós devemos congregar é porque Deus deu dons à igreja para a edificação uns dos outros. E antes de nós falarmos do terceiro motivo, você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, deixa a sua curtida. Se você concorda ou se você não concorda com o que eu estou falando, deixe o seu comentário aí na medida do possível e eu estarei lendo o comentário e respondendo na medida do possível. Vamos lá então para o terceiro motivo, por que eu devo congregar. O terceiro motivo por que eu devo congregar é porque a igreja é uma família. Não existe família de uma pessoa só. Você já viu família de uma pessoa só? Em João capítulo 1 e o versículo 11, a Bíblia diz assim, que Jesus veio para os que eram os seus o rejeitaram. O 12 diz, mas todos quanto lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você recebeu a Cristo, você se tornou o quê? Filho de Deus. Como filho de Deus, você agora também tem pessoas que são teus irmãos em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16 diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo que chamamos Abba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando você recebeu a Cristo, agora, como nós dizemos, o Espírito Santo batizou você no corpo de Cristo. Você está formando um corpo. E além de formar um corpo, você também está fazendo parte agora de uma nova família. Agora você se torna filho de Deus. Agora você tem uma nova família que são aqueles que professam a mesma fé que você. Lá em Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 30, diz que a mãe de Jesus e seus irmãos foram ter com ele. E ele estava pregando a palavra e chegou um dos mensageiros e disse, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora.
Ele olha para aquela multidão que está ouvindo ele pregar a palavra e ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São esses que fazem a vontade do meu Pai. Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, estes são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Então você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte de uma nova família, a família de Deus. É por isso que Jesus disse para os discípulos assim, lá em João capítulo 13, versículo 35, o mundo saberá que vocês são meus discípulos quando vocês amardes uns aos outros, porque vocês fazem parte de uma família. Não é a família de sangue, não é a família que você nasceu lá do ventre da tua mãe, você faz parte de uma família, não. Agora é a família espiritual de Cristo. Ou seja, aquele que congrega junto com você é teu irmão, é tua irmã, faz parte do mesmo corpo, faz parte de uma família. Nós vemos o reflexo disso na igreja primitiva. Lá em Atos capítulo 4, versículo 32, diz assim que era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que alguma coisa que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Você vê aqui uma igreja que era igual, uma igreja que pensava igual, uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Todos tinham tudo em comum, não havia ricos e também não havia necessitado. A Bíblia chega a dizer que quem tinha propriedade vendia e depositava ao pé do apóstolo, mas não era para o apóstolo, não. A Bíblia diz que eles repartiam segundo o que cada um tinha necessidade. Aí você vai dizer: ah, pastor, mas dentro da igreja há problemas, dentro da igreja há defeitos, e é óbvio. Não existe igreja perfeita. E nós temos um vídeo aqui no canal, eu vou deixar lá na página final, depois que acabar esse vídeo, um vídeo com o tema aqui: estou decepcionado com a igreja. Logo após esse vídeo você entra lá e você vai ser abençoado também. Porque às vezes, na nossa mentalidade, a gente acha que existe igreja perfeita. Ah não, pastor, eu vou sair da igreja porque existem pessoas ali que dentro da igreja que estão em pecado. Eu vou sair da igreja porque tem um irmão assim que faz isso, faz aquilo outro. Nós não temos respaldo para deixar de congregar. Sabe por quê? A Bíblia diz que no final, lá no final, Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Se existisse igreja perfeita, não precisava Jesus fazer essa separação. No meio da igreja existem pessoas que não serão salvas, mas não somos nós que temos que fazer essa separação. Não adianta, você que está procurando a igreja perfeita, você não vai encontrar. Diz um texto aí, uma frase, que o diabo congregava na maior igreja, ou na melhor igreja, que era o céu. Tinha o maior pastor, que era Deus, e se rebelou contra ele. Por isso, faz a sua parte. O único respaldo que a Bíblia nos dá de sair de uma igreja ou de uma denominação e ir para outra é quando aquela igreja começa a pregar heresia. É quando os seus líderes são apóstatas, são pessoas que deixaram a fé verdadeira, deixaram de pregar a palavra verdadeira e agora estão pregando por interesse, estão encobrindo pecados. Aí sim, a Bíblia nos dá respaldo de sair daquela igreja e ir para outra. Mas não nos dá direito de deixar de congregar. Ah, não tem igreja perfeita. Não existe. Mas procure uma igreja que pregue a palavra. Procure pastor que prega a Bíblia, que ensina para você, que fala para você: ó, folha a Bíblia aí, ó, leia isso aqui, leia aquilo ali. Por quê? Porque geralmente quem prega mentira, geralmente quem ensina falsas verdades ou quem ensina heresias, nunca vai incentivar você a ler a Bíblia. Geralmente falsos apóstolos por aí não ensina você a ler a Bíblia. Por quê? Porque o dia que você lê a Bíblia, você não será mais enganado. O dia que você ter conhecimento bíblico, você não vai engolir qualquer tipo de alimento. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse: o homem está errando, o homem erra porque faltou conhecimento. Mas se você ler a Bíblia, ela vai te dar conhecimento. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que esse vídeo seja bênção na tua vida. Por que eu devo congregar? Por causa desses 3 motivos. O primeiro, porque nós fazemos parte do corpo. Eu sou um membro. E para que eu esteja vivo, eu preciso estar ligado ao corpo. E o segundo motivo é porque Deus nos deu dons. Não para nossa própria edificação, mas para edificar uns aos outros. E o terceiro motivo, porque a igreja é uma família e não existe família de uma pessoa só. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e eu vou deixar aqui na tela final. Estou decepcionado com a igreja. Assista lá e será bênção na tua vida. E não esquece, deixe o seu comentário e Deus te abençoe.